Bem, bom dia a todos. Dando continuidade a mais um tópico de imunematologia avançada. Meu nome é Ana Normélia, sou biomédica, faço parte do setor da imunemato do Hemocentro Coordenador Fortaleza, e hoje trarei como tema da 13ª aula o sistema Ciana, iniciando com um caso que foi relatado na literatura, paciente feminino, 29 anos de idade, ABO-BRHD positivo, sem histórico de transfusão. Essa paciente que estava grávida deu à luz a um recém-nascido. E sobre os dados clínicos do RN, era sexo feminino, tipagem B negativo, desenvolveu icterícia com bilirrubina total de 14,3 e a indireta de 13,9. Já no segundo dia de vida, foi realizado o teste da imunoglobulina direta com sangue de cordão, onde o resultado foi um TAD fracamente positivo. O segundo TAD, por sua vez, realizado com o sangue periférico do paciente, teve como resultado positivo 2 cruzes. Sendo assim, o RN recebeu alta no terceiro dia de vida, com boa parte dos resultados laboratoriais normais, embora continuou sob avaliação. No 20º dia de vida do bebê, o hematócrito, que anteriormente estava dentro dos padrões de referência, caiu para 17,3%, sem evidência de sangramento. O bebê ele apresentou-se pálido, com taquipneia e aumento da frequência cardíaca, sendo então imediatamente hospitalizado. No momento da admissão hospitalar, a bilirrubina total era de 4,3 e a hepatoglobina, usada para detectar e avaliar a anemia hemolítica, tinha valor de 4 miligramas por decilitro. O lactato desidrogenase estava fora dos padrões e a contagem de reticulócitos com 1,7%. O TAD foi realizado novamente e teve como resultado positivo 2 cruzes. Deste modo, então, o RN necessitou de uma avaliação imunematológica para, se porventura ele necessitasse receber algum hemocomponente, ter essa avaliação disponível. No caso da hospitalização inicial, no momento do parto do RN e após o 20º dia, foi utilizado a técnica do ELOATO para avaliar os anticorpos que estavam presos nas hemácias e, posteriormente, caracterizá-los na identificação de anticorpos irregulares, testando em um painel de hemácias preparado comercialmente, tendo como resultado negativo. A triagem de anticorpos maternos teve como resultado também negativo e foi realizado também testes contra um painel de antígenos de baixa frequência, que também teve como resultado negativo. No entanto, tanto o ELOATO do bebê como o soro materno registraram, no caso, os testes contra hemácias do pai e hemácias Ciana 2 positivo, o resultado positivo. Outro fator determinante para avaliação foi a identificação das hemácias maternas, tipadas como Ciana 1 positivo e 2 negativo, e as hemácias paternas tipadas como Ciana 1 positivo e 2 positivo. Além disso, o anticorpo da mãe, ele teve como tipo 64 e do RN2, ambos quando foram testados contra hemácias paternas. Nesse caso, o que é que acontece? A gestante, ela foi imunizada pelo feto, que herdou um antígeno Ciana 2 raro, proveniente do pai, e a criança desenvolveu uma hemólise grave.
necessitando, então, transfundir após 3 semanas de idade. Então, esse foi o primeiro caso relatando um anticorpo ciana 2 por conta de uma hemólise neonatal. Agora, eu vou tentar abordar uns aspectos relacionados tanto ao histórico quanto à caracterização desse sistema ciana, levando também em consideração a importância clínica desses anticorpos. O sistema ciana, ele foi inicialmente descrito em 1962 por Schmitz e colaboradores, com a identificação de um antígeno de alta frequência, também conhecido como SM, e o seu anticorpo correspondente, o anti-SM. Nesse caso relatado, a paciente de sexo feminino, 25 anos, imunizada para o antígeno B, ela teve dificuldade na localização de um hemocomponente compatível para transfusão. Seguidamente, né, foi determinado que a paciente e os membros da família não possuíam antígeno de alta frequência SM e apenas a paciente ela apresentava anti-SM. Sendo assim, esses pesquisadores concluíram que ela havia sido imunizada durante a gravidez. Um ano depois, Anderson e colaboradores relataram um novo antígeno raro de baixa frequência, chamado BUA, e o seu anticorpo correspondente, o anti-BUA. Esses mesmos pesquisadores, eles demonstraram que os dois antígenos, o SM e o BUA, eles eram antitéticos. Entre outras palavras, eram dois antígenos diferentes que, no caso, pertenciam ao mesmo sistema e vão disputar, ou pelo menos, pelos mesmos locais para expressão na superfície da hemácia. E correspondiam também a alelos codominantes herdados, que, no caso, dois alelos que poderiam ser simultaneamente expressos quando ambos estão presentes, ao invés de apenas um determinar completamente, no caso, o fenótipo. Sendo assim, em 1974, esse sistema de grupo sanguíneo ele foi renomeado para ciana, justamente em homenagem à primeira paciente descrita no artigo de Schmitz e colaboradores, que foi mencionado aqui, e a coleção de antígenos ciana foi atualizada para o sistema de grupo sanguíneo de símbolo SC e o número 013 pela International Society of Blood Transfusion, datando, então, a sua terminologia para antígenos de superfície de glóbulos vermelhos. Os antígenos no sistema de grupo sanguíneo ciana, eles estão expressos na proteína associada à membrana eritrocitária, a RMAP. Essa sendo uma molécula receptora e transdutora de sinais específicos para células eritróides. Existem 7 antígenos no sistema de grupo sanguíneo ciana, onde na literatura são relatados antígenos de alta e baixa prevalência, incluindo os mais relatados de alta prevalência, o ciana 1 e 3, e no de baixa, o antígeno ciana 2. Com relação aos fenótipos do sistema ciana, o ciana 1 positivo e ciana 2 negativo tem como prevalência na população caucasiana e negra. Já os fenótipos ciana 1 positivo e 2 positivo são expressos com baixa prevalência nessas mesmas populações. E os demais fenótipos, eles são caracterizados como raros para incidência nessas mesmas populações. Com relação à reatividade dos antígenos ciana, eles são resistentes à ficina e papaina, além de apresentarem resistência ao DTP, com exceção do antígeno ciana 2, que ele tem como reatividade variável após o tratamento com esse tiol.
Os antígenos ciana, eles podem ser expressos nas hemácias de cordão, e com relação ao anticorpos para esses antígenos, a literatura ela aborda que eles são raros e também pouco conhecidos devido ao seu significado clínico. Fora isso, também foram relatados autoanticorpos para ciana 1 e ciana 3. Já com relação aos anticorpos desse sistema, estes são geralmente anticorpos da classe GG, que reagem pela identificação de anticorpos irregulares, onde apenas o anticorpo ciana 1 foi relatado como anticorpo que se liga ao complemento. Por fim, a nível de significância clínica, foi relatado que alguns pacientes com anticiana após a transfusão, dependendo do tipo de anticorpo, eles não apresentam casos de reações transfusionais. Já o anticorpo ciana 3, ele foi relatado por casos de reação leve ou tardia. E no que se refere à doença hemolítica do recém-nascido, o anticorpo ciana 3 apresentou casos leves da doença e o anticiana 4 de casos moderados até severos. Com esse slide, eu finalizo a apresentação. São poucas informações que eu trouxe sobre o sistema e estou disponível a qualquer comentário ou questionamento. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Norma. Eu estava dando uma olhadinha também. A gente, na verdade, hoje tem 9 antígenos ciana, né? A gente tem a descrição mais recente dos últimos, que são, eu vou só falar para vocês, o 005 está, não, começa o 004, virou RD, o 005 STAR, o 006 SCER, o 007 SCAN, 008 SCAR e 009 SCAC. Eu, particularmente, não tenho nenhuma experiência com esses antígenos e anticorpos. Eu sei que a gente tem algumas plataformas de biologia molecular a avaliação do ciana. E eu acho que o Everaldo tem essa plataforma, né, no EMOSC, que eu acho que foi do projeto Ministério, não é isso, Everaldo? E eu queria ver se você tem alguma experiência aí, alguma coisa diferente para contar. Oi, bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Então, parabéns, Norma, pela excelente apresentação. Foi bem ilustrativo. A gente tem, né, no chip, e acho que a gente encontrou só baixa frequência, só faz ciana 1 e 2, e só encontramos um doador heterozigoto, no caso. Mas nunca detectamos anticorpo, né? A princípio, em nenhum paciente a gente não tem também nenhuma experiência, fora essa genotipagem. Alguém tem alguma experiência, além dessa que o Everaldo comentou, de ter encontrado esse heterozigoto? Toda vez, gente, que eu vejo esses casos de doença hemolítica do feto do recém-nascido, eu fico me perguntando o que a gente tem deixado passar, né? Nós temos o cuidado de estar avaliando esses babies, de estar fazendo o ato, convocar o pai e a mãe quando a gente acha que tem alguma coisa a mais, mas até que ponto a gente consegue ir, né? Então, acho que talvez os maiores desafios em imunohematologia são esses anticorpos contra antígenos de baixa frequência que a gente vai pegar ou numa PC incompatível, ou numa doença hemolítica do feto do recém-nascido, ou às vezes nem tem doença, mas tem um TAD positivo de um RN. Vocês têm
de rotina a utilização de TAD em IRN no serviço de vocês? Aqui no EMOS a gente já faz o TAD de rotina em todas as agências transfusionais, em todos os serviços, desde 2013. Como que funciona essa rotina nos serviços? Everaldo, é rotina no teste pré-transfusional do Baby fazerem um TAD? Como receptor de sangue? Sim. Sim, a gente acaba fazendo, sim, e está na legislação também, né? Como receptor. E sempre faz como rotina mesmo. E também nas maternidades que a gente atende, né? A princípio quase todas faz de rotina. Aqui no HU a gente não faz de todos, mas todos os neonatos, né? Mas é uma luta bem difícil, assim, sabe? A gente consegue ter todos os sangues do cordão, só que nem todos são solicitados, né? Fazer a rotina neonatal. Mas aqui, inclusive, a gente está com um caso agora, ele ainda não está concluído, mas era uma gestante, agora ela acabou abortando, ela teve 10 gestações, 2 natimortos e mais 3 abortos. E aí todos de causa não definida, assim, não conhecida. Aí a gente investigou, enquanto gestante ainda fez uma pelva cruzada, né, da mãe com o pai, e deu não compatível, e ela tinha um anticorpo contra antígeno de baixa frequência populacional. Fizemos exclusão de vários anticorpos, né, não detectamos, com as hemácias que a gente testou, e só que depois acabou abortando. Então, esse caso a gente mandou para um laboratório de referência para tentar identificar o anticorpo, mas ainda não tem a conclusão. É difícil, né? E todos esses casos das agências vão para vocês fazerem luato? Sim, quando dá positivo, sim. Everaldo, eu vou ter que rever a portaria, porque para mim não era um grupo, não era um teste obrigatório. Eu até estou olhando aqui para ela. Tenta ver agora, então, para a gente. Eu vou fazer uma cor bem feia. Ninguém comenta, eu vou botar a portaria 158, tá? Lembrar que a portaria de consolidação número 5, anexo 4, é a portaria vigente. Mas ela traz uma consolidação de várias portarias, incluindo a nossa portaria 158. Não houve qualquer mudança do texto, né, entre a 158 e a portaria de consolidação. Eu acabo buscando, na maioria das vezes, a portaria 158, porque eu acho mais fácil encontrar o que eu preciso. Mas, por favor, gente, não é a portaria vigente, tá? Eu vou ver se eu consigo aqui apresentar, só um pouquinho. Estão vendo, gente? Vocês estão vendo a portaria? Sim. Pronto. Sim. Eu não sei se tem algum outro lugar, mas eu não encontrei, Everaldo. Na amostra pré-transfusional inicial, para transfusão em neonatos, crianças até 4 meses, será realizada a prova direta, né, a BO, não será realizada a reversa, RHD com soro anti-D, a questão do controle. Se o soro controle for positivo, fazer a avaliação. Se não for usado o grupo O para transfusão de hemácias, fazer a pesquisa do anti-A e anti-B maternos. Não precisaria ser realizado se for a mesma tipagem. Se ocorrer presença do anti-A, anti-B, transfundir hemácia O até o anticorpo deixar de ser avaliado, avaliar a PAI. E eu não encontrei mais nada. Eu não sei se tem alguma coisa outra, Everaldo, você lembra onde que estaria? Não lembro. Talvez eu tenha me confundido, mas eu vou tentar ver também. Depois Essa recomendação existe na literatura internacional, né, Everaldo? Então, a orientação sempre que a gente tem é tentar intensificar ao máximo a nossa avaliação na transfusão do RN, entendendo que o anticorpo materno ele pode ser consumido, e eu tenho um PAI negativo, uma PAI negativa do baby,
sendo que a mãe tem um anticorpo que está aderido à hemácia do baby, que a gente vai intensificar essa reação quando a gente faz a avaliação do TAD e Eluato, se o TAD for positivo. Mas eu não me lembrava da portaria, eu estou checando aqui, eu realmente não encontrei, mas talvez eu não esteja procurando o lugar correto, eu não sei se tem algum outro lugar. Mas a gente passa também no grupo, né, Everaldo? Se a gente encontrar isso. Isso, perfeito. Maravilha. Gente, ninguém, né, com experiência nesse famigerado grupo, Ciana. Uma coisa difícil na vida. Eu espero um dia encontrá-lo, né? A gente vai começar... a gente está tentando ver se a gente inicia algumas outras genotipagens aqui no Hemose. Eu queria aproveitar essa sessão, vou até colocar no grupo da Imunemato Brasil. O Ceará foi contemplado com a genotipagem para RHCE de falciformes no Brasil. A gente está no processo de importação dos kits, vai demorar ainda um pouquinho, vocês sabem que o processo de importação é um pouco demorado, mas nós ficamos responsáveis por estar vendo com os centros brasileiros quais os falciformes que acham, né, que cada serviço acha que vale a pena ser genotipado para RH. Então, eu vou colocar isso formalmente depois, com algumas sugestões de fenótipos RH a serem avaliados, mas cada serviço vai poder definir por si só, a gente vai dar a sua sugestão do que enviar para essa genotipagem. Nós ficamos muito felizes, né, com isso, vamos tentar fazer o máximo que a gente conseguir, a gente não sabe ainda quantos testes a gente vai ter disponível, porque o dólar sobe e desce, né, então é uma coisa meio complexa, mas a gente vai estar à disposição do Brasil para os serviços de falciforme para estarem avaliando essa genotipagem. Oi, Everaldo, diga lá. Eu vi aqui, em caso de exsanguíneo e transfusão, aí tem. Eu vou só tirar aqui a minha, você compartilha a sua? Eu não vou conseguir, porque eu Consegue? tô no outro computador e estou falando do celular. Não, pois Mas me diga aí, é sanguíneo, né? No artigo 183 da nova, né? Da consolidação. Pronto, eu tenho aqui, é 184 da velha. Uhum. Estão vendo? Aí no parágrafo 4, ali. Só que realmente ele só fala em caso de exsanguíneo e transfusão. Pronto, é verdade. E o que é um perigo, né? A gente sabe que existem algumas coisas na portaria que elas precisam ser melhoradas, talvez o TAD seja um deles, né? De colocar na rotina para todos. Mas a gente já tem feito já há algum tempo aqui no Hemose, que conforme recomendação internacional. Everaldo, obrigada, viu? Eu não me lembrava de ter visto mesmo na portaria, mas realmente tem aqui na parte da E-sanguíneo. Certinho? Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Dar alguma outra contribuição? Não? Então, tá bom. Norma, obrigada. Obrigada, gente. Semana que vem a gente volta. Vai ser nossa última sessão antes das férias. Tá bom? Então, boa semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.